$1.200 por passagem aérea, se você não pode pagar. Fique. Foi tudo o que minha mãe disse. Assenti, sem discutir, mas, poucos minutos depois, meu celular vibrou, 4 passagens de classe executiva pagas, com meu cartão de crédito. Não para mim. Sem permissão. Sem mensagem. Abri o aplicativo. Recusei tudo. Bloqueei minha conta. Quando fiz o check-in, minha irmã mandou uma mensagem, porque você ainda não pagou nada. Respondi, o que você disse. Fiquei e reservei minha própria viagem. Meu pai veio no dia seguinte. Eu não. As passagens aéreas custavam $1.200 cada. Minha mãe disse, se você não tem dinheiro para isso, fique. Não discuti. Apenas assenti. Até sorri. Como se não estivesse ofendida. Como se não fosse a 6ª vez em 2 anos que minha própria família deixava claro que eu não pertencia àquele lugar se não pagasse pelo privilégio. Minha mãe disse isso casualmente ao telefone enquanto eu ainda estava de uniforme hospitalar. Sonde por causa de um plantão de 12 horas no hospital. Eu tinha acabado de terminar 2 plantões noturnos consecutivos para pagar o aluguel e quitar empréstimos estudantis. Eles iriam todos para Maui. Minha mãe, meu pai, minha irmã, Kayla, e seu marido, Derek. Férias de uma semana em família na classe executiva. É claro, sabe, nós merecíamos. Ela acrescentou, este ano foi difícil para todos. Para todos. Como se eu não tivesse feito parte disso. Para todos. Como se eu não tivesse emprestado $2.500 para Kayla em abril passado. Quando Derek perdeu o emprego de vendedor. Ou coberto a franquia médica do meu pai quando a pressão dele disparou e ele se recusou a ir ao pronto-socorro por causa do alto custo. Eu disse a ela que estava tudo bem. Que eu ficaria. Então, voltei a limpar o vômito de um paciente bêbado que tentou me dar um soco porque ele sugeriu que eu me deitasse. Mas naquela noite, recebi um sinal no meu celular. Uma notificação do meu aplicativo de cartão de crédito para passagens de classe executiva compradas por $1.200 cada. Meu cartão. Não meu nome. Abri o aplicativo. Nome do passageiro. Caleb bairro Derek bairro Sandra M. Mãe. William M. Pai. Não. Alex M. Eu não. Fiquei olhando para a tela por 1 minuto inteiro. Meus dedos estavam frios. Meu coração batia forte. Eles tinham usado meu cartão de crédito novamente sem perguntar. Sem me avisar. Simplesmente presumiram que eu pagaria como sempre fazia. Eu nem consegui um lugar na janela. Cliquei em disputar tudo. Aí bloqueei a conta. 1 hora depois, eu estava escovando os dentes quando meu telefone tocou novamente. Uma mensagem da Kayla. Porque nada tinha sido pago. Estávamos fazendo o check-in. Limpei o telefone da boca. Olhei para a mensagem. Respirei fundo. Então respondi, o que você disse? Vou ficar. E eu fiquei. Fiquei. Mas não do jeito que eles esperavam. Reservei férias particulares para um lugar mais quente e tranquilo. Sem família. Sem obrigações. Sem culpa. Na manhã seguinte, meu telefone tocou novamente. Uma ligação do meu pai. Eu não atendi. Naquela tarde, ele apareceu no meu apartamento. Bateu na porta como se fosse o dono. Eu não atendi. Não começou com a multa. Aquilo foi só a ponta de uma montanha de limites quebrados e taxas de cheque especial. Começou quando eu tinha 22 anos. E o Caleb pegou meu cartão de crédito emprestado para comprar um vestido para a festa de noivado dela. Uma emergência temporária de $600 porque você trabalha na área da saúde e nem se arruma. Então você não notaria. Ela prometeu-me pagar até o final do mês. Ela nunca pagou. Então meu pai me pediu para ser fiadora de um empréstimo para que eles pudessem reformar a cozinha. Nem é para nós. Ele disse. É para revenda. Um dia você vai herdar. Alerta de spoiler. A casa tinha sido refinanciada 2 vezes. E eles usaram o dinheiro para pagar o segundo negócio falido do Derek. Eu trabalhava mais de 50 horas por semana. Mal. Conseguindo pagar as contas. É de alguma forma. Eu ainda era o caixa eletrónico da família. A confiável. A enfermeira com emprego fixo. A solteira sem filhos. A que devia ajudar porque a família se apoiava. Mas nunca houve apoio mútuo. Quando peguei pneumonia no inverno passado por trabalhar durante a temporada de gripe e pedi para a mamãe me trazer sopa. Ela disse, não posso. Querida, prometi à Kayla que cuidaria das crianças enquanto ela fazia as unhas. Sabe, eu sempre faço isso. Quando o Derek bateu o meu carro.
O que eu emprestei a ele enquanto o dele estava no concerto. Meu seguro dobrou. Ele nem se desculpou. Apenas deu de ombros e disse: é para isso que serve o seguro. Certo. Eles me drenaram lentamente, gota a gota, até eu não sentir mais nada. Como se estivesse cozinhando um sapo. Eu era um sapo até a semana anterior à viagem ao Havaí. Esse foi o verdadeiro gatilho. Eu tinha acabado de terminar meu turno da noite quando Kayla mandou uma mensagem: você pode adiantar o seu pagamento. Mamãe quer reservar um quarto de hotel e estamos com pouco dinheiro. Que pagamento? Eu nem tinha sido convidada. Devolvi. O que está faltando em dinheiro? Mamãe respondeu com um presente de dançarinas de fula e palavras como viagem em família para uma ilha deserta. Senhora Hibisco. Fala mansa. Liguei para a mamãe. Kayla disse que a mamãe precisava de ajuda para reservar um quarto de hotel. Perguntei, tentando parecer calma. Querida, não se preocupe com isso. Mamãe disse animadamente. Está tudo reservado. Só precisamos de um dinheirinho para fazer um upgrade para a classe executiva. Você sabe como o joelho do Dererick está ruim. Espere. Mamãe está me pedindo para pagar um upgrade em uma viagem que eu nem vou fazer. Silêncio. Então o tom muda. Olha, Alex, se você quiser vir, pode dizer alguma coisa, mas cada voo custa $1.200. Se não puder pagar, é melhor ficar de fora. Não fique brava comigo. Ela fala comigo como se eu fosse um fardo. Como se minha existência fosse um inconveniente para a agenda lotada deles. Eu não discuto. Apenas desligo. Silêncio. Calma. Entorpecimento. Então a ligação chega. Meu cartão já foi usado para 4 passagens de classe executiva. É aí que a dormência passa. Tantos sacrifícios. Tantas férias que cancelei. Pulei o jantar. Fiz hora extra para quê? Para que eles pudessem viver confortavelmente enquanto eu restringia meus medicamentos e como macarrão instantâneo 3 noites por semana. Naquela noite, sentei-me à minha mesa, olhando para uma planilha financeira. Eu tinha $327 no banco. $14.200 em empréstimos estudantis. Meu carro tinha 6 anos e 191.000 quilómetros rodados. Eu não tirava férias desde a faculdade. Enquanto isso, Derek bebia champanhe com meu nome na conta. E Kayla teve a coragem de me mandar uma mensagem do balcão de check-in, porque você ainda não pagou. A máscara estava fora. Eram eles. Sempre foram eles. Eu não era da família. Eu era a patrocinadora. Eu simplesmente respondi, o que você disse. Fiquei. Então fiz algo que nunca pensei que faria. Abri um site de viagens e reservei. Minha própria viagem. Nada extravagante. Mas minha. Completamente minha. Sem compromisso. Sem culpa. No dia seguinte, meu pai apareceu na minha porta como uma cena de suspense da Netflix. Ainda de camisa havaiana. Parado do lado de fora do meu apartamento. Parecendo confuso. Irritado e hipócrita. Ele bateu. Eu não me mexi. Ele bateu de novo. Mais alto dessa vez. Alex, abra a porta. Precisamos conversar. Eu não abri. Ele ficou lá por 7 minutos. Eu cronometrei. Depois ele foi embora. Naquela noite, recebi uma mensagem de voz da minha mãe. Você me magoou tanto hoje. Voltei para casa mais cedo para falar com você. Depois de tudo o que fizemos por você. Pela mamãe. Guardei as mensagens. Não como lembrança, mas como prova. Eu estava farta de mentir para mim mesma. No dia seguinte, Kayla ligou 5 vezes e me enviou esta linda carta. Cresça. Você não pode punir toda a sua família por um mal-entendido. Mal-entendido. Eles se aproveitaram de mim. Me roubaram. Zombaram de mim. E agora eu disse não. Eu sou o cara mau. Mas não estou. Mais bravo. Chega. Eles achavam que silêncio significava rendição. Que se batessem forte o suficiente. Por tempo suficiente. Eu cederia como sempre. Mas eu tinha mudado. Papai voltou no dia seguinte. Dessa vez com a mamãe. Mesmo lugar. Mesmo corredor de apartamento. Mesmo olhar cansado. Eu não atendi a porta. Naquela noite, as mensagens da Kayla começaram a chegar. Você está sendo injusto. Precisamos de um upgrade. O joelho do Dererick estava todo inchado na classe econômica. Você tem noção do que fez? Não conseguimos nem fazer o check-in. Tivemos que fazer um downgrade e pagar por tudo nós mesmos. Você sabe como isso foi constrangedor. Famílias devem estar juntas. Família. Lá estava essa palavra de novo. Eu digitei. Apaguei.
Redigitei. Então enviei uma mensagem. Você quer dizer como quando eu te paguei 8 meses de aluguel e você esqueceu de me pagar de volta? Não resposta. Depois, uma série de ligações da mamãe. Todas ignoradas. Depois, uma mensagem do papai. Você precisa crescer e parar de se fazer de vítima. Não tínhamos escolha. Não sabíamos que o cartão seria recusado. Você deveria ter ajudado. Você sempre ajudou. Fiquei olhando para o resultado final por um longo tempo. Você deveria ter ajudado. Como se eu fosse uma funcionária da família cuja ausência fosse considerada má conduta no local de trabalho. Não respondi, mas não tinha terminado porque eles achavam que era apenas uma fase. Uma birra, que eu superaria como sempre. Mas desta vez foi diferente. Desta vez eu estava com raiva. Não apenas emocionalmente magoada, mas logisticamente, financeiramente e fisicamente exausta de anos sustentando um sistema para o qual eu contribuía silenciosamente. Então, fiz o que eles nunca esperaram. Sentei e preenchi a conta. O vestido de $600 para a festa de noivado da Kayla. Nunca pago. O empréstimo de $2.500 para a Kayla e o Derek enquanto ele estava desempregado. $800. A franquia da ressonância magnética do papai paga por ele mesmo. $420 nas compras. Mamãe esqueceu de devolver o vinho. $1.200 de passagem aérea em classe executiva para o Havaí cobrados sem consentimento. $150 de juros e atraso no pagamento do cartão de crédito devido ao exposto acima. O saldo total pendente é de $7.870. Em seguida, enviei um e-mail para o grupo de bate-papo familiar. Assunto: solicitação de reembolso de cobranças não autorizadas e pensão alimentícia passada. De acordo com sua crença de que as famílias devem permanecer unidas. Veja em anexo o detalhamento do apoio financeiro que forneci nos últimos 24 meses. A partir de 1º de julho, não fornecerei mais pensão alimentícia à família. O reembolso integral é esperado em 30 dias úteis. Em seguida, apresentarei um relatório formal à instituição de crédito por uso não autorizado das minhas informações financeiras. Não serão permitidas mais interações financeiras a partir de agora. O grupo de bate-papo explodiu. Kayla, você está falando sério? Que tipo de pessoa cobra da própria família? Mãe, isso é doloroso e desnecessário. Alex, você está piorando as coisas. Pai, nós o criamos melhor do que isso. Essa foi a gota d'água. Porque a verdade é que eles não me alimentaram. Eu me alimentei entre horas extras. Sem pagamento contas e ser a rede de segurança padrão para a irresponsabilidade de todos os outros. Respondi com sinceridade. Você não me alimentou. Eu estava sobrecarregada pelo desequilíbrio em nosso relacionamento e deixei. Mas não mais. Então bloqueei Kayla. Deixei meus pais. Destranquei por curiosidade para ver até onde essa ilusão poderia ir. Era profunda. Na noite seguinte, eles apareceram pessoalmente. Eu os vi pelo olho mágico. Papai parecia rígido. Mamãe ergueu alguns papéis. Provavelmente recibos e desculpas. Abri a porta. Preciso falar com você, disse mamãe, com a voz trêmula. Não, eu realmente não preciso. Eu disse calmamente. Papai deu um passo à frente. Essa merda. Congelar os cartões de crédito. As contas. É maldade. Alex, somos sua família. E você usou meu nome e meu cartão para comprar uma passagem de avião. Eu retruquei. Isso não é família. Isso é uma grave quebra de confiança. Não achamos que esse seja o problema. Mamãe chorou. Você sempre ajuda porque é meu treinador. Eu me intrometo na sua vida desde os 22 anos. Você me trata como um cartão de débito ambulante. Eu ajudo porque me ensinaram que dizer não aos homens é ruim. Mas estou cansada de ser uma boa menina. Não fale assim com a sua mãe. Papai rosnou. Não. Não fale comigo como se eu lhe devesse alguma coisa. Retruquei. Eu trabalhava em turnos dobrados enquanto a Kayla e o Derek gastavam meu dinheiro com mimosas no LX. Eu pagava suas contas do hospital enquanto você falava mal de mim pelas costas. Ele deu um passo à frente. Você acha que isso te fortalece? Virar as costas para a sua família. Não. Eu disse. Mas me liberta. Bati a porta na cara deles. Não uma batida. Apenas firme. Deliberada. Decisiva. Eles não bateram mais. Naquela noite, recebi uma mensagem de voz da minha mãe. Uma voz baixa e cansada. Eu não sei mais quem você é,
e pela primeira vez na minha vida. Sorri com aquelas palavras porque eu não era mais a pessoa com quem me trataram tão mal. Depois que fechei a porta, o silêncio que se seguiu não foi pacífico na frente do meu pai. Foi cirúrgico, preciso, decisivos, nada mais de batidas, nada mais de mensagens de voz cheias de culpa. Apenas o espaço vazio onde antes havia o controle deles. Por 2 dias, nada aconteceu, nem uma palavra de nenhum deles. Eu quase esperava que a indiferença durasse para sempre. Então o pânico se instalou. Tudo começou com um e-mail do banco. Alguém tentou usar meu cartão de crédito antigo e congelado para alugar um carro em Maui novamente. Derek. É claro. Liguei para o departamento de fraudes. Eles confirmaram que a tentativa de cobrança correspondia à identidade dele. Você quer prestar queixa? Perguntaram. Eu não queria, mas pedi que documentassem tudo e enviassem o relatório por e-mail para mim. O cabeçalho era uma prova caso as coisas piorassem. Naquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Estamos presos. Você realmente vai deixar sua família assim depois de tudo o que fizemos por você? Kyla, fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. O que eles realmente fizeram por mim além de roubar? Não respondi. Apenas tirei uma captura de tela e salvei. Para uma nova pasta que eu tinha criado. Estereótipos familiares que não vou repetir. Alguns dias se passaram. Então algo realmente estranho aconteceu. Recebi uma mensagem no Facebook da Marissa. Sim, aquela Marissa, a ex-mulher do Derek. Não nos falávamos há anos. A última vez que o vi, ela tinha-se mudado para o outro lado do país depois do divórcio e começado de novo. Ela sempre foi inteligente demais para ele. Uma advogada perspicaz e ambiciosa com alergia a bobagens. A mensagem dela foi simples. Ei, Alex, desculpe interromper, mas talvez você devesse conversar. Respondi sobre o Derek. Ela enviou um joinha e depois um PDF. Hesitei por um segundo. Depois o abri. Dentro, capturas de tela, transferências eletrónicas, um rastro de papel. Aparentemente, Derek havia transferido dinheiro de uma conta familiar conjunta que seus pais lhe deram em caso de emergência. Ele estava jogando de novo. Criptomoeda dessa vez. Alto risco. Baixo QI. Piorou. Havia e-mails na captura de tela. Um da minha mãe implorando para a Marissa não relatar nada. Outro do meu pai dizendo, vamos resolver isso. Alex não precisava saber. Eles sabiam. Todos sabiam. Esconderam de mim porque tinham medo de que eu os cortasse antes de mim. As passagens aéreas eram apenas a ponta do iceberg. Estavam-me drenando para encobrir a bagunça financeira do Derek. Liguei para a Marissa imediatamente. Ela atendeu no segundo toque. Não tenho certeza se você quer conversar, disse ela, mas eu não podia ficar parado assistindo. Eu sei como eles te trataram. Perguntei por que ela estava enviando isso agora. Ela ficou em silêncio. Porque você finalmente fez o que eu deveria ter feito anos atrás. Foi embora. E eu achei que você merecia saber a verdade. Naquela noite, imprimi cada página, cada transferência, cada mensagem de texto suspeita. Grampeei tudo e levei para a minha mesa. E pela primeira vez em anos, dormi com as janelas abertas. A brisa soprando, sem nenhum traço de ansiedade no peito. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Era, pai. Sua voz estava baixa. Não de raiva, mas estressada. Alex, eu não sabia o que dizer. Sua mãe está estressada. Kyla não está comendo. Derek, ele não está se sentindo bem. Cometemos um erro. Claro, mas você deixou claro o que queria dizer. Estou perguntando de homem para homem. Podemos conversar? Digitei uma frase e respondi. Você não está recebendo o favor que nunca mereceu. Naquela semana, enviei outra conta. Desta vez com os arquivos da Marissa anexados como apêndice. Como evidência adicional, copiei a tia Linda e, só por diversão, encaminhei uma versão editada anonimamente para o Departamento de Recursos Humanos da empresa onde meu pai trabalhava. Alguns dias depois, recebi uma advertência. Meu pai não estava mais listado no site da empresa. Não comemorei. Não fiquei com raiva. Simplesmente não me importei. Enquanto isso, minha vida floresceu. Inscrevi-me para terapia, sessões presenciais de verdade, fiz trilhas, comprei uma bicicleta, cozinhei uma refeição nova todo fim de semana. Comecei a sair com uma mulher que conheci no refeitório do hospital.
Leah, de fala mansa. Curiosa. Sem saber quem era sua família. E contei a ela sobre eles. Sobre mim. Sobre a versão de mim mesma que eu finalmente construí sem eles. Uma tarde, Leah e eu nos sentamos no sofá, olhando para uma trilha perto de casa. Ela apontou para uma trilha e sorriu. Você quer vir no próximo fim de semana? E pela primeira vez em anos. Não precisei verificar minha conta bancária. Apenas disse, ok. Algumas semanas depois, recebi uma última carta, escrita à mão, sem endereço do remetente. Reconheci a letra. Kyla. 5 páginas de desculpas manipuladas e falsas. Todo mundo comete erros. Ele foi longe demais. Mamãe chorava todos os dias. Ele deu as costas para o sangue. Finalmente, ela escreveu, somos uma família. Nada pode mudar isso. E percebi que ela estava certa. Éramos uma família, o que piorou a situação. Porque não foram estranhos que me roubaram. Foram as pessoas que me conheciam melhor que o fizeram. Dobrei a carta. Coloquei-a em cima do arquivo de Marissa e tranquei as duas numa gaveta. Na noite anterior ao meu aniversário, recebi um cartão pelo correio. Simples, sem assinatura, apenas 3 palavras. Eu vejo você. Era de Marissa. E naquele momento, sorri porque alguém finalmente tinha feito isso. Fazia 6 meses desde que bati a porta do meu passado. 6 meses desde que parei de me desculpar por dizer não. 6 meses desde que finalmente me olhei no espelho e vi não uma carteira ambulante, mas um homem inteiro, desapegado. Pensei que encerramento significava que eles vinham até mim, de cabeça baixa, com lágrimas nos olhos, se desculpando e fazendo as pazes. Mas encerramento não é problema deles. É meu. 3 semanas atrás, encontrei minha mãe. Foi um acidente. Eu estava tomando meu expresso matinal em um café tranquilo no centro da cidade. Ainda meio dormindo. Fones de ouvido. Capuz levantado. Então sua voz. Alex. Olhei para cima e lá estava ela. Menor do que eu me lembrava. Não apenas em tamanho, mas em presença. Como se o tempo a tivesse encolhido. Ela sorriu como se nada tivesse acontecido. Como se nunca tivéssemos lutado contra o silêncio e as contas. Podemos sentar? Sentamos. Ela começou a falar primeiro. Divagando. Nenhum pedido de desculpas de verdade. Apenas uma reminiscência. Estávamos apenas tentando nos controlar. Não percebemos o quanto você carregava. Se pudéssemos voltar, talvez fizéssemos algumas coisas de forma diferente. Sem posses. Sem menção de traição. Nem uma única palavra sobre Derek tentar usar meu crédito novamente. Não sou responsável pelo despeito de Kyla. Apenas um ensaio emocional onde eu deveria interpretar o filho altruísta. Mas eu já tinha cansado desse papel. Então o inevitável aconteceu. Você nos odeia agora. Eu não vacilei. Não. Eu disse. Mas não te devo mais nada. Ela piscou. Mas, somos uma família. Não foi uma discussão. Eu disse. Foi uma desculpa. Ela enfiou a mão na bolsa e me entregou um envelope. Levantando-se, ela disse que esperava que eu voltasse para eles algum dia. Eu disse a ela calmamente. Fiz isso para te dizer que não faria isso. Quando ela saiu, abri o envelope. Um cheque. $7.870. Sem bilhete. Sem pedido de desculpas. Apenas silêncio com um cifrão. Não o descontei. Não imediatamente. Prendi-o na parede acima da minha mesa. Ao lado de uma citação que mudou a minha vida. Você não precisa se queimar para aquecer outra pessoa. Kyla. Ela nunca mais me contatou. Mas Marissa. Sim. Acontece que, depois de compartilhar as mentiras financeiras de Derek comigo, ela enviou o mesmo conjunto de provas para um advogado de direito da família no escritório estadual de fraudes. Derek agora está sob investigação por fraude eletrónica e apropriação indébita de fundos da família porque, adivinhe, ele não usou apenas o meu cartão. Ele roubou dinheiro do fundo de aposentadoria dos meus pais. As mesmas pessoas que me disseram que ele estava apenas passando por um momento difícil. Que poético. Quando perguntei à Marissa por que ela ajudou, ela disse, porque você merece apoio. E não consigo dormir sabendo que eles vão continuar a machucá-lo. Ela não é mais a ex de Derek. Ela é uma bomba. Verdadeira com recibos. Pai, você perdeu o emprego discretamente. Corre o boato de que o RH iniciou uma investigação depois que um pacote anónimo chegou. Ele tentou me ligar de novo. Correio de voz. Você já deu o que tinha que dizer. Alex, você nos envergonhou a todos.
Mas uma família não é uma transação. Você vai se arrepender disso. Não respondi porque era verdade. Uma família é uma transação. Mesmo que seja sempre unilateral. Leia e eu éramos muito próximas. Ela estava lá quando contei tudo a ela. O bom, o ruim, os extratos bancários. Ela não se mexeu. Apenas segurou minha mão e disse: estou orgulhosa de você por não deixar que isso te amargurasse. Ela é a primeira pessoa na minha vida que nunca me fez sacrificar por seu amor. Planejamos nos mudar juntos neste outono. Para uma casa nova, espaçosa e mais iluminada. E não, eu nunca pedi dinheiro. Quanto ao cheque, eu saquei em dinheiro e doei cada centavo para o fundo de bolsas de estudo para jovens enfermeiros. Para sustentar minha família financeiramente enquanto ainda estava na faculdade. Porque havia uma pessoa como você lá fora. 5 anos atrás. Que certa vez causou dor nas costas enquanto a família fingia que era normal. Diga a eles que não é, diga a eles que não estão sozinhos. Então, para onde isso vai me levar? Mais forte, mais quieto, mais sábio, ainda um filho, ainda um irmão mais velho. Mas não mais a boia da vida deles. Não carrego mais o fardo deles. Eu trago meus próprios limites. Trouxe minha paz e trouxe minha lembrança do último dia em que disse que não era sua rede de segurança. Você é eu mesmo. Eles não te entendem por isso. Mas eu me amo por isso. Então foi isso que eu deixei. Pecado. Medo. A lenda de que ser bom significa fechar o sangue pelos outros. E é isso que eu guardo. Minha vida. Não é perfeita. Mas é minha. E desta vez, não a compartilharei com ninguém que não me trate como se eu fosse importante. Eu costumava ser aquele em quem confiavam. Agora, estou sozinho. E a porta que fechei naquele dia ainda estava fechada. Agora mesmo. A chave está no meu bolso e ainda está lá.